meu nome é Ticiane, eu sou nutricionista no Hospital Santa Casa de Ponta Grossa há 9 anos, sou especialista em segurança alimentar e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês a respeito de segurança alimentar em situações de enchente. Cuidados na higienização, no preparo e no armazenamento dos alimentos são procedimentos de extrema importância, pois alimentos manipulados e armazenados de forma inadequada podem transmitir doenças. Alimentos contaminados podem causar sintomas como diarreia, vômito, febre e, em casos mais graves, podem até levar à morte. Na hora da escolha dos produtos, é muito importante observar suas características como cor, brilho, odor, textura. Em caso de características duvidosas, não consuma um alimento. Alimentos que oferecem maior risco para consumo humano em situações de enchente. Então são produtos como carne, produtos cárneos, leites e seus derivados, ovos e produtos à base de ovos, peixes e frutos do mar, molhos, grãos e cereais. Esses produtos são mais fáceis de estragar, então por esse motivo tem que ser tomado maior cuidado. Como proteger os alimentos na falta de energia elétrica? Verificar se a geladeira ou o freezer não foram contaminados com água da enchente e se ainda estão em condições adequadas de uso. No caso de contato de água com a enchente, descarte todos os produtos e realize a desinfecção da geladeira ou do freezer. Caso não tenha sido contaminado, mantenha as portas da geladeira e do freezer fechadas, porque a temperatura interna se conserva fria o maior tempo possível. O que fazer quando a energia elétrica se restaura? Então, observe se os alimentos estão firmes e sem sinais de descongelamento. Caso contenha acúmulo de líquido por dentro da embalagem, os produtos devem ser descartados. Descarte todo e qualquer alimento perecível que tenha permanecido a uma temperatura acima de 5 graus por mais de 2 horas. Alimentos que podem ser reaproveitados após o contato com a água da enchente. Então, existem alguns alimentos industrializados que eles são embalados em latas. Esses podem ser consumidos após a higienização, desde que a lata não apresente sinais de alteração como estufamento, esmagamento, vazamento, ferrugem, buracos e outros sinais. Higienização das embalagens de alimentos que podem ser reaproveitados após o contato com a água da enchente. Então, como que a gente faz essa higienização? Primeiro, a gente deve remover os rótulos das latas, se forem do tipo removível, pois eles podem abrigar sujeiras e bactérias. Após remover o rótulo, a embalagem ela deve ser higienizada da seguinte forma. Então, lave com água e sabão, retire o excesso com água potável e coloque as embalagens de molho na solução de hipoclorito por 15 a 30 minutos. Como prepara essa solução? 1 colher de sopa de hipoclorito para cada 1 litro de água. Cuidados que devem ser tomados com a água para beber. Filtre a água utilizando filtro doméstico. Caso não seja possível, utilize um coador de pano ou um coador de papel. E na impossibilidade de filtrar ou coar a água, reserve ou coloque a água em um vasilhame limpo e deixe a sujeira descer até o fundo do vasilhame, até que a água fique transparente. Em seguida, separe com cuidado a água limpa, coloque em outra vasilha limpa e realize a desinfecção com a solução de hipoclorito de sódio a 2,5%. No caso de água para consumo humano, a medida ela é diferente da solução clorada para higienização de utensílios em bancadas. Então, nesse caso, seria para 1 litro de água, 2 gotinhas de hipoclorito, deixa agir por aproximadamente 30 minutos. Esse 30 minutos é necessário porque através desse tempo é que consegue-se matar todos os micro-organismos existentes na água. Após esse tempo, você pode estar consumindo. Alimentos que devem ser descartados. Então, todos os alimentos, exceto os enlatados, que entrar em contato com a água da enchente, não deve ser consumido e deve ser descartado em lugar adequado. Guarde os alimentos cozidos e perecíveis na geladeira o mais rápido possível.
Os alimentos prontos destinados para criança, eles não devem ser guardados, eles devem ser consumidos de imediato. O descongelamento, ele deve ser realizado dentro da geladeira, com uma temperatura de aproximadamente 5 graus, ou se não tiver tempo hábil para descongelar na geladeira, fazer o descongelamento através do micro-ondas. Portanto, o alimento não deve ser descongelado em temperatura ambiente. Alimentos descongelados, eles não podem ser recongelados, porém, eles podem se manter refrigerados por até 5 dias. Cuidados com frutas, verduras e legumes. Então, as frutas, as verduras e os legumes que entrarem em contato com a água da enchente devem ser descartados. Para os demais, siga as seguintes orientações. Então, primeiro, a gente deve selecionar, retirando as folhas, partes e unidades deterioradas, né, no caso de folhas. Lavar uma a uma com água para consumo humano. No caso de frutas e legumes, lavar um a um também. Após essa higienização, colocar de molho por 15 a 30 minutos em água clorada. Tá? Nesse caso, a água clorada segue aquela medida de 1 colher de sopa de hipoclorito para 1 litro de água. Após esse tempo de 15 a 30 minutos, enxagoa para tirar o excesso do hipoclorito. Na ocorrência de enchente, sua atenção em relação aos alimentos deve ser redobrada e alguns cuidados podem garantir a qualidade dos alimentos. Lembre-se de que os alimentos devem ser sempre bem cozidos, em especial as carnes vermelhas, o frango, o peixe e os ovos. O cozimento adequado com temperatura acima de 70 graus consegue eliminar quase todos os micro-organismos perigosos, promovendo assim um consumo seguro. E lembre-se também de que os alimentos cozidos, eles não devem ser mantidos a temperatura ambiente por mais de 2 horas. Como que a gente faz para fazer a higienização de superfície e utensílios domésticos? Então, para não se contaminar com a água da enchente ou lama, no momento da limpeza, utilize equipamentos como luva, botas e máscaras. Caso não os tenha, proteja com saco plástico duplo amarrado nas pernas, nos pés, nas mãos e nos braços. Seguindo essas dicas de segurança alimentar, conseguimos reduzir os riscos de adquirir doenças que são transmitidas através dos micro-organismos e da água. E seria isso, pessoal. Então eu gostaria de agradecer pelo convite de estar participando desse projeto tão bonito e tão importante, né? E gostaria de passar também que o pessoal aqui do Paraná está todo mundo rezando para que essa situação passe logo e da melhor forma possível.